Fala galera, aqui é o Drake, e se depois de um atentado terrorista acontecer no seu país e você descobrisse que os poderosos querem acobertar isso, o que você faria? Começamos vendo um resumo sobre os conflitos entre Israel e Irã. O governo israelense considera a existência iraniana uma ameaça. Com isso, ele constantemente ataca cientistas e autoridades do Irã, para evitar que o inimigo consiga desenvolver armamento nuclear. Nisso, os iranianos decidiram contra-atacar, finalizando vários diplomatas israelenses na Geórgia, Tailândia e na Índia. Agora, um sujeito chega num restaurante exigindo o seu almoço. O sem educação é curto e grosso com todos. Afinal, o idiota se garante com a pólvora. Mas essa marra toda acaba quando o Rajiv aparece acompanhado de sua equipe. O maluco é cercado, e o cara questiona quem foi o responsável por ameaçar a família dele. A princípio, o criminoso não parece ter muitas respostas, e acha que foi salvo pelo gongo por conta da polícia. Pro azar dele, isso não significa nada, pois um dos subordinados do Rajiv finaliza ele. Em seguida, o cara manda os policiais registrarem esse caso como um tiroteio contra a gangue Makwana, e que o presunto sacou a arma primeiro. Após essa queima de arquivo, o Rajiv atende a ligação da sua esposa chamada Vandana, e a mulher tá preocupada com os filhos deles e os preparativos pra festa. Sabendo disso, o cara garante que tá sendo resolvido, e ao desligar a chamada, o besta se nega a devolver o celular pro VJ. Um tempo depois, o Rajiv se encontra com a sua filha que tá fazendo aniversário. Em paralelo, conhecemos o Neraj, que é mandado pra investigar o Rajiv pelo Himadri e o Sunil. A questão é que o investigado segue obcecado com a Makwana, então os velhos querem o agente em cima dele, só que isso não parece uma ideia tão boa pro cara. Por outro lado, vemos um motoqueiro plantando um explosivo na traseira de um carro, e uma garotinha insiste para que o motorista dele compre flores. O problema é que a insistência dela faz com que a coitada seja atingida pela detonação do automóvel. Várias outras pessoas também são atingidas pelo atentado. E agora, o Neraj se encontra com o Rajiv na cena do crime. Nisso, descobrimos que esse era um carro que transportava a família do cônsul israelense. Esse atentado fez várias vítimas, e o Rajiv discorda do Himadri sobre como devem investigar o caso. Só que o Neraj apazigua a situação e lembra que eles precisam focar no caso. Nesse momento, o barbudo lembra que já tá envolvido na investigação da gangue Makwana. O problema é que o engravatado convence o cara ao lembrar que uma criança tá na UTI, e a garota não possui um pai polícia pra fazer justiça por ela. Mais tarde, o Rajiv chega ao hospital, e ao ver o Joshua, ele exige falar a respeito desse caso com o cônsul israelense. Em seguida, vemos a garotinha completamente enfaixada. Pra piorar, a única família dela é o seu irmãozinho. Enquanto os médicos atendem a menina, o policial se senta ao lado do moleque, e lembra de quando comprou uma flor da irmã dele. Porém, o inevitável acontece, e a pequenina não resiste aos seus ferimentos. Daí o Rajiv entra no quarto ao lado do garotinho, que fica bem triste com a fatalidade. Aí o barbudo recebe uma ligação da mulher dele, e a Vandana quer saber quando o marido dela vai chegar. Quando o policial avisa que chegará em 40 minutos, ele descobre que o garoto tá com fome, e decide levar o órfão junto pro aniversário. Lá avisam que o conselho tutelar tá a caminho pra buscar o rapazinho, e o Rajiv segue atormentado com o caso. Na hora de colocar a sua filha pra dormir, ele até impede a Vandana de cobrir a menina, pois se lembra do momento em que a vítima da explosão perdeu a vida. E o motivo disso é o fato dele saber que a sua garota poderia ter passado pela mesma coisa. No dia seguinte, o Rajiv segue investigando o caso, e ele descobre a estrutura da bomba. Nessa análise, o policial aponta que esse caso pode não ter apenas envolvimento de terroristas, mas também do próprio exército. Assim, o superior deles manda o Neraj realizar um relatório sobre isso o quanto antes. Em seguida, o Rajiv explica pro seu colega o porquê de acreditar que isso não foi um ataque terrorista. Acontece que o criminoso usou uma bomba de baixo impacto, e isso não é característico de um grupo como o Hizbul. Uma curiosidade rápida é que o Hizbul é uma organização militante islamista que atua no norte da Índia, além de atuar também no Paquistão. Depois dessa conversa, o Rajiv segue sua investigação, e a Shilaya aponta pro Himadri que essa explosão é bem semelhante àquelas que ocorreram na Tailândia e Geórgia. Assim, o barbudo pode ter razão na sua teoria de que o Paquistão não tá envolvido nessa história. Mais tarde, o Rajiv se encontra com o Neraj e aponta mais algumas pistas para resolver esse caso. Ele lembra que no passado, o Irã contratou um dinamarquês para tocar o projeto de uma bomba térmica, e Israel ordenou a execução dele. Esse cara não foi a única vítima, porque um dos administradores da energia atômica iraniana também foi finalizado. Ou seja, agora os iranianos estão se vingando de todos os ataques israelenses, e a Índia tá sofrendo os danos colaterais disso. No dia seguinte, o Rajiv treina tiro ao alvo, até ser abordado pelos seus colegas. A Shilaya mostra a ele a foto do Shahin, o suspeito pela explosão na Tailândia. Nessa hora, o cara reconhece ele como um dos aliados do Reza, um outro sujeito iraniano que visitou a Índia. Dessa forma, eles suspeitam que os dois foram responsáveis pelo atentado na Geórgia, só que o trio não pode provar nada. Aí quando o Neraj se afasta para atender ao telefone, a Sheila já lembra seu parceiro de que esse é um assunto internacional, e é problema de Israel. Porém, o Rajiv lembra que a Índia também teve perdas, mas a mulher deixa claro que, independentemente disso, outros países estão envolvidos nessa confusão. Mais tarde, a investigadora chega à base deles, e ela é abordada por um dos seus subordinados, que explica a situação para a mulher. Nesse momento, vemos o Rajiv dormindo. O problema é que a imagem da garotinha finalizada pela explosão continua atormentando ele, mas
Mas o cochilo é interrompido quando ele é informado de que o Shahin tentou conseguir um visto indiano, então os agentes começam a investigar o número iraniano que o cara usou para se registrar. Enquanto isso, a Shilaya entrega ao Rajiv um desenho da sua filha que ele deixou cair, daí os dois conversam sobre o trabalho deles, e a Shilaya não parece muito satisfeita. Na sequência, eles descobrem que o visto do Shahin foi registrado com o número de um homem chamado Afsar. Assim, o Rajiv manda a Divya rastrear a localização de todas as ligações desse cara. Já o Rajiv, a Shilaya e o Vijay verificam as câmeras de um hotel para descobrir os passos de um dos caras envolvidos com o suspeito. Após recolherem as filmagens, os caras descobrem que o pobre coitado apenas alugava bicicletas pro tal Afsar. Por outro lado, a Divya descobre todo o histórico de ligações desse sujeito, que falava praticamente com apenas 2 números, só que eles estão desligados. Ao voltar pra base, o Rajiv recebe a ligação do orfanato, e ele vai visitar o garoto órfão, que mesmo vivendo normalmente com as outras crianças, ainda é muito quieto. Mas a cuidadora do local aponta que o rapazinho deve melhorar com o tempo. Daí o policial ajuda o menino a plantar na horta do lugar, e após isso, os dois ficam juntos. Nessa hora, o agente acaba sendo acionado pelo Vijay, que achou a foto de uma scooter que circulou várias vezes pelo local da explosão. Desse jeito, os dois partem para ver mais a fundo, e descobrem que a motinha teve vários proprietários, o que acaba atrasando as investigações dele. Então a Divya é encarregada de investigar o último dono da scooter. De volta pro escritório, descobrimos que o Vijay organizou uma mini comemoração apenas para assinar o seu divórcio. Só que essa reunião é interrompida quando eles descobrem que um dos números que ligava pro Afsar foi reativado. Assim, todos os agentes se mobilizam para partir. Conforme a galera vai para lá, o Vijay até manda que a central de trânsito libere todos os sinais para os policiais conseguirem passar. Chegando no local rastreado, o Rajiv liga pro suspeito e finge ter ligado errado. Nisso, todos se infiltraram nas vielas, e o líder da operação faz outra chamada pro canalha. No momento em que o bandido suspeita dessas ligações recentes, o sujeito decide sair de casa e volta apenas para recuperar a própria calça. Mas essa brecha já é o suficiente para os policiais começarem a ir atrás do alvo. Eles correm e, com a ajuda da Divya, o maluco quase é cercado, até conseguir derrubar o Vijay durante a perseguição. Mas a dupla começa a se aproximar cada vez mais dele. O problema é que a mulher acaba caindo dentro de uma casa, e a arma dela vai parar nas mãos de um doidão, que começa a viajar ao pegar na pistola. Já o Rajiv arremessa uma garrafa na direção do maluco, e mesmo errando, ele consegue fazer o canalha cortar os pés. Depois desse lançamento, ele entra na casa para ajudar a Divya, e ao recuperar a arma do malucão, os policiais prendem o fugitivo com o maior carinho do mundo. Mais tarde, os agentes estão torturando o ladrão em busca de respostas. Dessa maneira, eles descobrem que esse sujeito era um cafetão que mandava relaxadoras profissionais pro Afsar. Fora que o sujeito não sabe nada sobre a bomba, mas o Vijay comenta que acharam vestígios dos componentes do detonador na casa dele. Sem contar que o cafetão falou sobre uma tal de Layla. Em seguida, a Divya alerta que conseguiu rastrear o último proprietário da scooter. Assim, os agentes começam a perseguir o carro dessa pessoa, e mesmo estando em maior número, a polícia passa um sufoco contra esse motorista. Porém, eles conseguem encurralar o automóvel, e quem tá dirigindo ele é a própria Layla, que só parou ali para se entregar à polícia. Após deterem ela, o Vijay descobre que uma mulher estava em cima da scooter no dia do atentado, mas ele não garante que de fato é a Layla. Na sequência, a Shilaya interroga a suspeita, até a interrogada revelar que admirava as palestras de relações internacionais do Afsar a respeito dos conflitos de Irã e Israel. Quem também entra na conversa é o Rajiv, que além de mostrar o histórico de ligações dela com o suspeito, aponta que a mulher que pilotou a scooter é ela, afinal, os acessórios são os mesmos. Sem contar que o barbudo encontrou vários materiais anti-Israel da mulher, ou seja, ela é bem suspeita nessa história. Pra piorar, a Layla debocha sobre chamar o advogado dela, porém o Rajiv garante que ela tá assistindo muitas séries, e simplesmente ignora o pedido da espertinha. Em paralelo, o Ramadri é chamado para ir ao ministério. Lá o ministro comenta que a investigação que a polícia tá fazendo sobre a explosão do carro é perigosa, porque eles podem acabar entrando em conflito com Israel e Irã, que são parceiros comerciais extremamente importantes para a Índia. Um comentário rápido sobre essa cena é que esse é o Ministério do Interior. Ele é responsável pela segurança interna e da política doméstica da Índia, além de também controlar o serviço de polícia indiano e outras agências de segurança. Voltando para a história, o Ramadri se encontra com o Narish, e agora, o engravatado exige que o policial tire o Rajiv da investigação e manda ele focar somente no combate à gangue Makwana. Em seguida, vemos o cara na base para abordar o Rajiv, pois de acordo com ele, a Layla pode ser inocente. Acontece que agora, o Narish manda o barbudo dar um jeito de associar esse ataque ao Paquistão, justamente para não atrapalhar a negociação de fornecimento de gás entre Índia e o Irã. A princípio, é nítido que o Rajiv não gosta muito da ideia. Em seguida, o policial entrega um telefone para Morena ligar pro advogado dela. O problema é que o policial coloca muita pressão nela, porque ele garante que pode prender a mulher através de todas as pistas que a polícia possui. Após colocar esse medo na mulher, o Rajiv começa a juntar os pontos, e ele conclui que o Afsar foi o responsável pela explosão na Índia. Naquele momento, o Shahin foi para Israel e o Reza para Geórgia. Assim, o trio cometeu os 3 ataques ao mesmo tempo, mas o agente conclui que o trio não agiu sozinho, então há mais alguém nessa
nessa história. Por outro lado, vemos um noticiário informando que o Shaheen e o Reza foram finalizados. E aí, um velho rabino tem sua mão pregada na mesa. Nessa hora, vemos o Sayed desesperado pelo que aconteceu com os outros dois iranianos, mas o Afsar acalma o homem. Desse jeito, o engravatado decide fazer o idoso ler um discurso anti-Israel. O problema é que o barbudo continua fiel à sua nação. E como o Afsar não vai conseguir gravar a mensagem que o velho deveria ler, ele decide finalizar o coitado com um martelo. Um tempo depois, o criminoso chega numa base militar em Teherã, onde ele é revistado e liberado para entrar. Ao encontrar um outro soldado, o militar é informado de que o Reza e o Shaheen foram envenenados. Mais tarde, o Afsar se reúne com o seu comandante, e o superior mostra a foto de um rabino desaparecido, que precisa ser achado o quanto antes para evitar a guerra. Mas o canalha claramente nega que viu o velho. Dessa forma, ele pede pro seu colega as filmagens do Reza e do Shaheen. Já o outro militar pede pro mentiroso encontrar o rabino idoso o mais rápido possível. Após essa conversa, o Afsar analisa as gravações que conseguiu, e nessa hora, ele nota que o Shaheen trombou com um engravatado na saída do tribunal. A questão é que depois disso, esse sujeito entregou uma maleta ao Rajiv, que em seguida se encontrou com Divya. Dessa forma, o iraniano nota que o responsável por essas finalizações não foi Israel. Em paralelo, vemos a reunião para a assinatura da parceria entre o Irã e a Índia, só que o militar leva o Karim para conversarem a sós. Nesse momento, o iraniano mostra que os indianos estão envolvidos nos ataques ao Shaheen e Reza, o que faz o soldado exigir que o político interrompa o acordo com a Índia. A princípio, o homem acha isso uma péssima ideia, afinal, tá lidando com líderes e empresários que não possuem relação com esses ataques. Na sequência, vemos vários políticos e administradores conversando a respeito dessa quebra no acordo, então os indianos decidem interromper a investigação para evitar mais problemas. Agora o Joshua e a Shilaya discutem, pois a Morena insiste pro diplomata prestar apoio pro Rajiv, que agora tá a caminho de Teherã. Mas como o engomadinho parece estar em cima do muro, a Morena e seu assistente decidem agir por conta própria. Em paralelo, o Nariz liga pro barbudo e exige que a missão seja abortada, e mesmo que o policial afirme estar indo pra Teherã, o seu superior manda ele voltar. Então o malandro finge concordar com essa ordem, e mente sobre o sinal estar falhando. Então ele, o Vijay e a Sylvia continuam o caminho. Minutos depois, a Shilaya liga pro Rajiv e questiona o que ele prioriza, o país ou o trabalho dele, mas o cara apenas ignora a pergunta dela e entrega o telefone para sua assistente, que planta o aparelho no carrinho de um bebê. Mais tarde, o trio chega a Abu Dhabi e o policial recebe os documentos falsos para ficarem por ali. Ao sair dali, eles encontram o Jane, um golpista contratado para ajudar o grupo a se infiltrar. No caminho, o sujeito entrega para os policiais as novas fichas falsas deles, e depois de cumprir a sua parte no acordo, o cara sai do carro e manda seu capanga levar o trio pro hotel. Aí, ao voltarem a viajar, os três se armam, e a Divya lembra que agora eles serão caçados, mas o Rajiv tá confiante que vão conseguir se virar. A questão é que o motorista para numa construção abandonada e deixa o trio ali. Como eles não conseguem reagir, o que resta pra eles é entrar no local sorrateiramente. Os agentes felizmente percebem que ali é uma base aliada do Farhad e Yusuf. Nessa hora, o homem comenta com o Rajiv que o avião que deveria levar eles pra dele irá pousar, o que significa que as autoridades descobrirão que os policiais não abortaram a missão. O líder comenta isso com os seus subordinados, que antes de pensarem em um plano, se sentam pra comer. Voltando pra Índia, a Shilaya tenta fazer uma ligação, até notar que as autoridades chegaram na casa dela. Percebendo isso, a malandra faz o possível para se livrar do seu celular, pois a polícia já entra revirando tudo. Agora ela é levada até o Imadri, pois o cara quer que a mulher ligue pro Rajiv. Porém, a sacana se nega a dedurar ele, e usa o telefone para avisar ao marido que irá demorar para voltar. Já o Karim exige que seu contato político dê um jeito de lidar com o sumiço do Rajiv. Então, o engravatado manda o seu assistente revirar o caderno de um dos agentes, onde ele colore uma página e descobre que o nome do Jane tá oculto na folha. Com isso, o político entrega ao Karim o nome do sujeito. Por outro lado, o Sayed e o Afsar descobrem que o grupo do Rajiv viajou para Abu Dhabi. Assim, o canalha se enfurece ainda mais e manda seu colega dar um jeito de rastrear os três. Dessa forma, o careca aciona um dos seus contatos, e ao mostrar a foto do estacionamento de Abu Dhabi, ele manda o sujeito encontrar o Jane. No dia seguinte, o Afsar tá curtindo com o namorado dele. O problema é que o Sayed tá do lado de fora e ele logo é avistado pelos militares. Uma curiosidade a respeito dessa cena do Afsar com um rapaz é que os direitos de pessoas LGBT não são reconhecidos no Irã, o que acaba fazendo com que os cidadãos de lá enfrentem vários desafios legais na sociedade iraniana, o que inclui até mesmo punições pesadas. Mas por incrível que pareça, o país reconhece a identidade transgênero e a cirurgia de redesignação sexual são reconhecidas desde a década de 80. Voltando para a história, essa brecha faz o comandante pegar o criminoso no flagra, e ao repreender o seu subordinado por ele não estar seguindo as ordens, o maluco manda o Afsar dar um jeito no Jane. Agora, o homem tá comentando com a Shilaya que o governo caiu e as manifestações começarão, só que ele é interrompido pela chegada dos capangas iranianos. Nessa hora, o cara é ferido até se afogar no próprio sangue, e os criminosos descobrem que o Jane foi o responsável por criar documentos falsos pros indianos. Além disso, eles notam que o Rajiv e seu grupo vão ir pra Teherã pelo mar à noite, e ao descobrir
descobrir isso, o Afsar manda o Sayed impedir essa viagem imediatamente. Em paralelo, os indianos preparam seus armamentos e viajam enquanto observam suas documentações falsificadas. Após um tempo de viagem, o trio para comer. Nisso, o Yusuf mostra a foto do rabino sequestrado pelo Irã, e na hora que o jovem pede pro Rajiv se vingar por ele, o policial nega, pois os dois lados da guerra possuem sangue nas mãos. Ao ouvir essa patada, o mano fica com uma cara de bunda, e ao se afastar do grupo, o moço nota uma aproximação de uns caras estranhos, que estão escondendo seus fuzis nas costas. Como ele desconfia desse grupo, o Yusuf logo deixa a sua equipe alerta e dá as boas-vindas pros inimigos, que iniciam um tiroteio generalizado no lugar. Uma verdadeira guerra rola entre os agentes e os iranianos, que vão sendo finalizados a rodo conforme aparecem na mira dos policiais. Mas as coisas pioram quando a Divya se aproxima de uma caminhonete e não nota a aproximação dos inimigos, que jogam uma granada na caçamba do automóvel. Isso carboniza a coitada na mesma hora, o que obviamente deixa o Vijay em estado de choque. Vendo a situação, o Rajiv corre para apoiar seu aliado. O problema é que ao confrontar o restante dos iranianos, o policial é atingido pela onda de choque de um disparo de RPG. Mais tarde, o barbudo segue desacordado dentro de um barco, onde ele tem um pesadelo com a Divya ainda viva. Nisso, um médico trata os ferimentos dele e comenta que o Vijay ficou para trás. Com isso, vemos o coitado vendo o corpo da Divya sendo retirado dentro de um caixão, o que deixa nítido o sentimento do coitado pela finada. Por outro lado, o Afsar e o Sayed notam que o Rajiv conseguiu partir, e o militar quase tem um treco de tanta raiva. Mais tarde, o Nariz chega ao seu escritório, ignorando as perguntas da imprensa, porque ele tá ali para avisar ao pai da agente a respeito do que aconteceu. Quando anoitece, o Himadri tem uma última conversa com a Shilaya a respeito do caos causado pelo Rajiv, mas a mulher continua firme em não entregar seu aliado. No dia seguinte, o Engravatado e o Narid se reúnem com o político indiano, que manda os dois darem um jeito nisso de uma vez por todas. Em paralelo, o indiano chega a Teherã e o Afsar tá surtando para achar o policial, até que o Sayed chega para acalmar seu parceiro. Na sequência, o hacker mostra uma lista de todos os indianos que entraram em Teherã nas últimas 24 horas, o que faz o doidão mandar seu braço direito dar um jeito de achar o Rajiv nessa lista. Assim não demora muito para eles detectarem o disfarce do policial no Irã. Agora o barbudo segue caminho até o seu dormitório com a ajuda do Tamir. Voltando pra Índia, a morena vai até a casa da Vandana, que tá assustada ao descobrir o que rolou com a Divya. Daí a investigadora revela pra mulher que o marido dela tá sendo caçado pelo Irã e não vai ter ajuda de Israel ou mesmo da Índia. Essa notícia obviamente desespera a mulher, que fica aflita com o que vai acontecer com o seu marido. Então ela lembra que sempre que o Rajiv sai em missão, ele sempre manda uma mensagem pra ela às 22 horas e 20 minutos. Dessa forma, as duas ficam esperando o policial dar algum sinal de vida. E aí, vemos o indiano devolvendo o celular do Tamir após ter usado. Em outra parte do mundo, o político indiano se reúne com os representantes de Israel para garantir que o Rajiv é um maluco que tá agindo sozinho. Já o Karim chega à base militar para revelar que o Afsar foi o responsável por brutalizar o rabino, e como Israel tá atrás de quem fez essa atrocidade, o Engravatado manda o soldado entregar o maníaco para os israelenses. Nisso, os líderes de Israel analisam o que o Rajiv tá fazendo, apenas para caçar o Afsar. Dessa forma, os políticos têm a ideia de usar essa brecha para agir, só que o Joshua tem a missão de apagar todos os rastros do envolvimento deles nessa história. Voltando para Teherã, o Tamir revela que a Índia abandonou o Rajiv, e ele tenta convencer o maluco a largar essa vingança de uma vez por todas. Ouvir isso enfurece o investigador, que parte para cima do seu próprio guia. Então o cara ameaça o policial com uma pistola. Acontece que o sujeito tem uma filha, e se descobrirem a sua ligação com o agente, vai acabar sendo finalizado junto. Afinal de contas, vários países querem o couro do Rajiv. Então ele sugere que o barbudo fique ali por uma semana, até fugir do país. Com o passar do tempo, o Vingador conhece a filha do Tamir e vive com os dois. Em uma certa noite, o indiano tá tendo um pesadelo com todos que foram finalizados até agora, mas o coitado felizmente é acordado pela garotinha, que tá tentando arrumar a antena. Quando a garotinha comenta que o irmão dela daria conta de consertar aquilo, o Tamir revela que seu filho mais velho foi atingido por um bombardeio há anos atrás. No dia seguinte, os dois vão pra uma feira no Irã, e o guia vai pegar um prato típico do país pro Rajiv. A questão é que ele fez isso de propósito, porque o cara da barraquinha foi um fabricante de bombas pro Sayed, e o plano do motorista dá certo, pois o sujeito avisa o Afsar de que há alguém atrás do careca. Nisso, o canalha ordena que o seu informante haja como o planejado, e agora, o Rajiv e o Tamir descobrem que o filho do Sayed vai ter um jogo de futebol, ou seja, eles vão precisar emboscar o cara no caminho. Agora, o canalha do Afsar libera seu comparsa para ir assistir o seu menino jogar. O problema é que o maníaco também manda seus capangas perseguirem o coitado. Mais tarde, o Tamir e o Rajiv conseguem localizar o Sayed. O plano deles é posto em prática quando o policial forja um acidente entre os dois carros, apenas pro seu parceiro abordar o careca. Essa brecha permite que eles apaguem o idiota para sequestrar ele, e nesse momento, o Afsar usa o rastreador para localizar a rota dos dois. Um tiroteio começa no meio da perseguição dos carros, e o Tamir infelizmente é acertado no meio do caos. Mas eles felizmente chegam ao esconderijo, onde o Rajiv arrasta o corpo do Sayed e manda seu parceiro ficar vivo pela filha dele. A questão é que o coitado fica se arrastando pelo local, até cair
sair e ser socorrido pelo indiano, que leva seu colega para um ponto seguro. O problema começa quando o careca se aproveita dessa brecha para acertar o agente com um golpe no rosto usando uma barra, e antes do pior acontecer, o Tamir mete uma bala na perna dele. E como esperado, o guia acaba não suportando a perda de sangue. Ao se aproximar do Sayed, o Rajiv nota que há um rastreador na gola do idiota, e o careca se enfurece pela traição do Afsar. Para piorar, os iranianos chegam ao lado do maníaco e começam a entrar no galpão abandonado para finalizar o indiano, e eles logo de cara já caem numa armadilha de várias granadas. Nesse momento, o Rajiv começa a finalizar facilmente os poucos inimigos restantes, e mesmo ficando sem a sua melhor arma, o cara consegue usar uma pistola para confrontar o seu rival e vencer ele. Em paralelo, vemos os militares do Irã invadindo a base do Afsar e mandando todos os subordinados dele pro inferno. O comandante chega e logo presencia o que seu amigo fez com o Rabino. Já o Afsar liga pro seu comandante pedindo reforços, só que o papo é interrompido pelo indiano, que entra na linha com o iraniano e deixa claro que há consequências quando alguém finaliza um inocente. Daí o cara se senta e faz o Afsar ligar pra própria esposa e confessar seus crimes de guerra. Só que é claro que o maníaco não tem coragem o suficiente pra isso. Nisso, o terrorista oferece um cigarro pro indiano e os dois conversam um pouco. E por mais que o doidão mande o agente acabar com isso de uma vez por todas, o investigador garante que não fará o que ele quer. Acontece que o Sayed aparece e o Rajiv entrega a arma nas mãos do careca, que se vinga do Afsar sem pensar duas vezes. Depois dessa verdadeira guerra, os militares iranianos chegam para recolher o corpo do terrorista, e conforme o policial elimina os seus rastros, os indianos decidem enviar ajuda para ele. E no fim, o Rajiv é resgatado em Teherã e levado para sua casa novamente. Fala galera, será que agora o policial e a sua família ficarão em segurança? Me contem aí nos comentários. Se você quer ver outros filmes como esse, é só clicar em um desses vídeos que estão aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.